E aí, pessoal, tudo bem, gente? Graça e a paz do Senhor Jesus para o seu coração. Saudade de vocês, faz tempo que a gente não se via, não é não? Pois é, estamos de volta aqui. Livros históricos, encerrando os livros históricos, nós vamos entrar na quarta unidade dos nossos livros históricos. Passou rápido, não? E aí, o que vocês acham? Vamos caminhar hoje para a quarta unidade, quarta e última unidade dos livros históricos, escrito por Emerson Cavaleiro, é o autor desses livros. Essa quarta unidade, o título da quarta unidade é Das Cinzas à Restauração. Nós vamos estar falando agora daquele período pós-exílico, né? No momento em que o povo volta do exílio, tanto do exílio do assírio quanto o exílio babilônico, só para a gente recapitular um pouquinho, para que a gente volte um pouquinho, né? Fazer uma ligação aí de onde nós paramos na unidade 3. Lembra que nós falamos na unidade 3, no momento em que o povo foi levado para o exílio babilônico. Eu estou aqui com a unidade 3 nas mãos aqui. O povo foi levado para o exílio babilônico, né? Os reis que eram distantes do Senhor, reino dividido não subsiste. Estava tentando lembrar o título da unidade 3, é esse: reino dividido não subsiste. Houve a cisão do reino do norte, reino do sul, e a Bíblia diz que o povo do norte, o reino do norte, foi um povo que viveu constantemente distante do Senhor. Os reis, que foram os reis do reino do norte, do reino de Israel, viraram as costas para Deus. Em consequência disso, diz a Bíblia que foi um governo após o outro, cada um pior do que o outro, e eles foram levados cativos pelos assírios no ano 722 a.C. O reino do norte encerrou assim. Em 586 a.C. foi a vez do reino de Judá. Só que ao invés de ser os assírios, foi a Babilônia quem levou cativo o reino de Judá, e os judeus foram levados para a Babilônia, os caldeus levaram para lá. E agora na unidade 4, nós vamos ver o momento da restauração do reino, da nação de Israel, não mais do reino do norte, apenas o reino do sul, porque o reino do norte ele deixou de existir. Nós vamos estudar sobre os tempos difíceis dos cativeiros assírios e babilônicos, até chegar o momento da restauração da nação de Israel, passando por personagens como Esdras, Neemias e Esther. Então, nesse momento da unidade 4, encerrando os livros históricos, a gente vai falar um pouquinho sobre esse momento da restauração da nação de Israel. Beleza? Lembrando sempre, pedindo para vocês, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, vai estar aparecendo aí embaixo, né? Pedindo para que vocês se inscrevam no nosso canal, dá um joinha, clica lá naquele positivo, dá um joinha. Isso é muito importante para nós, porque traz relevância para o canal. Várias pessoas podem assistir, outras pessoas vão assistir, como aliás tem acontecido, viu? A gente tem tido notícia de que várias pessoas, não apenas aqueles que estão fazendo o nosso curso do IBAD conosco aqui na Liberty, mas muitas pessoas têm assistido às nossas videoaulas, e essa é a ideia, né? Que a gente possa divulgar o reino, falar do Senhor, falar do reino aí para muitas pessoas e abençoar vidas de outras pessoas, ok? Então é muito importante, se inscreva no canal e clica no joinha para que a gente torne relevante os nossos vídeos aí no YouTube. Seguindo, então vamos lá, na unidade 4, como acontece inclusive com as outras que nós já estudamos, a gente vai falar sobre 5 capítulos que foi dividida a unidade 4. O capítulo 1 vai tratar sobre assírios e babilônios, né? Esses dois povos que levaram cativo, né, tanto o reino do norte quanto o reino do sul. Capítulo 2, nós vamos falar sobre Esdras, esse grande homem da Bíblia chamado Esdras, né? Ele era escriba e sacerdote. A gente vai falar no capítulo 3 sobre Neemias, também um grande personagem da Bíblia. Eu gosto muito de Neemias, é um dos meus favoritos na Bíblia. Capítulo 4 a gente vai falar de Esther, essa mulher que junto com Ruth foram, né, as duas mulheres a receber o nome delas, um livro da Bíblia recebeu o nome delas, Esther e Ruth, foram as duas mulheres que têm os seus nomes como livro da Bíblia. E o capítulo 5, outros personagens. Então a gente vai com calma agora nessa unidade 4, já preparando, né, para nossa aulona de revisão que vai acontecer na segunda-feira, agora no próximo dia 18, eu já estou aproveitando para avisar vocês, a nossa aula revisional, nós chamamos de aulão, vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 18 às 19h30, aplicar a nossa provinha e aí a gente segue estudando os novos livros. Então vamos lá, seguindo aqui, capítulo 1, Assírios e Babilônios, instrumento de punição e correção. Ok. Os fatos relevantes desse capítulo 1, que eu acho que é importante que a gente fale, né, que fique aqui marcado para nós, a exemplo daquilo que nós fizemos, né, nas unidades anteriores, é muito importante que a gente recorde, né, ou relembre esse momento da invasão do Reino do Norte.
O reino do norte, que são aqueles reinos das 10 tribos, lembra? Quando houve a cisão, a morte de Salomão gerou uma cisão do reino, e o reino do norte ficou com 10 tribos, o reino do sul com as 2 tribos de Benjamim e Judá. O reino do norte, ele sofreu a primeira invasão, e terrível invasão, que veio exterminar, acabar, né, com o reino do norte em 722 a.C., no reinado de Oséias. Oséias foi o último rei, não Oséias profeta, tá? O Oséias rei de Israel, Oséias rei do reino do norte. Ele foi o último rei a governar Israel. Mas a Bíblia diz que em 722 a.C., os assírios, que era uma nação, era uma potência da época, esse povo uniu forças e invadiu o reino do norte, saqueou Israel, saqueou a nação de Israel, saqueou Samaria e levou o povo, destruiu o que eles conseguiam destruir e levou o povo cativo para a Síria. Era a forma como eles faziam a invasão, era a forma como eles praticavam com os seus inimigos ou com aqueles que eram invadidos. Então eles tiravam os inimigos da terra, levavam presos, levavam cativo para a terra deles, e ali eles ocupavam a terra e davam o uso que eles queriam dar. Era um tempo de conquista, eram outros tempos, né? Lógico, a gente sabe disso, que é o momento em que as guerras, né? As batalhas por conquista, por expansão do império acontecia, povos bárbaros, inclusive. Então, aconteceu isso com o Reino do Norte. Isso aconteceu em 722 a.C., deixou de existir o Reino do Norte. Um fato importante que eu queria realçar aqui com vocês e ressaltar, para que a gente tivesse em mente, é que o Reino do Norte nunca mais voltou a existir. O Reino do Norte, quando ele foi invadido pelos assírios e ele foi levado cativo, o povo foi extinto, o Reino do Norte deixou de existir. Não houve retorno do povo do Norte para o Reino do Norte. Nunca mais existiu, foi o fim, foi o extermínio do Reino do Norte. A mistura dos assírios, o segundo ponto relevante aqui nesse capítulo 1, que eu quero passar para vocês, é a origem dos samaritanos. Lembra dos samaritanos, quando Jesus, lá no capítulo 4 de João, conversa com aquela mulher, vocês vão lembrar, e aí ela fala para Jesus: você não sabe que os judeus e os samaritanos não se falam? A gente vai entender aqui um pouquinho agora por quê. Na verdade, como o povo foi levado embora, né? Como o povo de Israel foi levado embora cativo para a Síria, mas ficou um resto, né? O que a Bíblia chama de remanescente, sobraram alguns remanescentes ainda na terra de Israel. Quando os assírios vieram e tomaram Israel e eles habitaram a terra de Israel, diz a Bíblia que houve uma mistura na raça entre os judeus de Israel com os assírios, os israelitas com os assírios, com os israelitas que ficaram na terra. Os assírios que dominavam invadiram a terra e houve uma mistura nas raças com esse povo do Reino do Norte. Essa mistura assírio e israelita, os israelitas remanescentes, alguns que ficaram ainda na terra do Reino do Norte, esta mistura deu origem a uma nova raça chamada samaritanos. Então, os samaritanos, eles são fruto dessa fusão de assírios com israelitas. Por isso que eles não eram considerados pelos judeus como judeus, eles não eram considerados realmente judeus, porque eles passaram a ser uma raça mesclada, uma raça que se originou dos assírios, né, com os israelitas. Eles eram rejeitados pelos judeus. Por isso que naquele momento a mulher fala para Jesus: você não sabe que os judeus e os samaritanos não se falam, não conversam? Faz sentido, né? Começa a fazer sentido para a gente, porque isso aconteceu lá por causa da invasão dos assírios, que as pessoas que ficaram na terra, os israelitas, junto com os assírios, formaram essa raça dos chamados samaritanos. Eu acho que isso é importante do ponto de vista histórico, para que a gente entenda, para que a gente compreenda de onde surgiram os samaritanos, né? Agora, já falando um pouquinho do Reino do Sul, se o Reino do Norte foi invadido pelos assírios, o Reino do Sul foi invadido pelos babilônios. A Babilônia era a grande potência da época, era considerado o berço da civilização humana, o berço da humanidade naquela época do mundo, naquela época da história, é o berço da tecnologia, o berço da ciência, o berço da arquitetura. Haja vista as grandes obras, né, que até hoje a gente tem notícia que foram as obras desse período babilônico, né? Há entre elas uma das mais importantes que chegou ao nosso tempo, né, chamados os Jardins Suspensos da Babilônia,
esse povo foi um povo assim, muito avançado para a época dele, para a época deles, né? A Babilônia realmente era uma grande nação. E o que aconteceu? A Babilônia invade o Reino do Sul agora. Os assírios invadiram em 722, os babilônios invadiram o Reino de Judá, o Reino do Sul, em 586 a.C. Eles fazem a invasão do Império do Reino do Sul, né? Com Benjamim, com as duas tribos, né? De Judá e Benjamim, com Jerusalém era a capital. Quando eles invadem Jerusalém, diz a Bíblia que eles levam o maior número de pessoas que eles puderam levar para o cativeiro babilônico. E a Bíblia diz que entre eles, né, entre esses novos invasores, né, a Babilônia, que foram esses novos invasores que entraram em Judá, e entrou também sob permissão de Deus, viu gente? Na verdade, houve um momento em que Deus disse que isso iria acontecer. Houve profecias falando sobre isso daí, porque como o Reino do Norte não queria nada com Deus, o Reino do Sul, lembra que nós falamos sobre isso? Oscilava momentos de reis que temiam a Deus e reis que não queriam nada com Deus. Então, quando um rei que temia Deus estava governando, estava no poder, a Bíblia diz que Deus abençoava, Deus prosperava. Quando o rei que governava a nação não queria nada com Deus, virava as costas para Deus e introduzia no cenário a idolatria, e muitas outras coisas, né, a corrupção e muitas outras coisas que Deus reprovava como forma de governar, a Bíblia diz que Deus pesava as mãos. Até que chegou um momento que a Bíblia diz que Deus permitiu. Houve profecias a esse respeito, Ezequiel fala sobre isso, o próprio Jeremias fala sobre isso, houveram profecias, ou houve profecias em que Deus disse, olha, vocês serão invadidos, eu vou permitir que a mão de um opressor, a mão de um invasor venha sobre vocês, e isso aconteceu. Porém, o fim do Reino do Sul e o cativeiro babilônico ocorreu em 3 fases, não foi de uma única vez. Em 3 momentos a Babilônia fez incursão, invadiu a terra de Judá. Segundo nos dá conta aqui o autor, a primeira acontece em 606 a.C., eles invadiram, levaram um pouco de gente para lá, e aí impôs, né, um pedágio, impôs um tributo para que o rei de Judá pudesse pagar. Depois aconteceu em 597 a.C., mais uma vez, eles levaram mais pessoas para lá, e a última vez, e aí acabou com o império, né, levando definitivamente a maior parte das pessoas, aconteceu em 586 a.C., quando o rei que estava governando em Judá decidiu romper com a Babilônia e disse, nós não vamos pagar nada. A Bíblia diz que ele se rebelou, né, ele se levantou contra o imperador da Babilônia, e o imperador disse, então nós vamos invadir tudo. E a Bíblia diz que nessa invasão eles destruíram o templo, levaram todos os utensílios do templo, todas as taças de ouro, todo o material que era usado no templo, saquearam, né, o templo, aquilo que era sagrado foi corrompido pelos babilônios, e eles levaram a nata, né, do povo, né, dentre eles Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel, né, ou Daniel, Misael, Ananias e Azarias, dentre esses 4 jovens que o livro de Daniel nos dá conta. Aliás, uma dica que eu quero passar para vocês, uma sugestão aqui, é muito legal, é muito importante que vocês estudem esse contexto, né, da história, desse momento dos livros históricos, que a gente viu lá em Reis, em Crônicas, né, e a gente vai entrar, né, depois falando de Esdras, de Neemias, que vocês leiam também o livro de Daniel, o livro dos profetas, porque eles são contemporâneos. Muitas coisas que acontecem nos livros históricos está sendo narrado também lá no livro dos profetas. E Daniel nos dá um entendimento mais amplo, né? Um complemento daquilo que a gente lê nos livros históricos. Então a gente vê esse povo sendo levado cativo para a Babilônia, e acontece exatamente nesse momento, sendo que a última vez foi em 586 a.C. Eles acabaram com tudo, eles destruíram tudo, destruíram a cidade, destruíram os muros de Jerusalém, destruíram o templo, arrombaram o templo, roubaram, saquearam tudo aquilo que tinha no templo, e assim o povo foi levado. Há uma passagem, a gente vai ver isso no livro de Ezequiel, né, o quanto esse período foi marcante para o povo de Judá. Há uma passagem que a Bíblia diz lá em Ezequiel dizendo, ele diz que eles estavam assentados, quando eles chegaram na Babilônia, eles estavam assentados às margens do rio Quebar, que tinha lá na Babilônia, né? E eles choravam, eles prantearam com saudade de Sião,
com saudade da terra deles. E aí o Salmo 137 depois vai dizer, né, dando um relato do que acontecia nesse momento, vai dizer para nós, né, que os babilônios diziam para os judeus, né, para aqueles de Judá: cante-nos uma das suas canções. O povo de Israel, o povo de Judá, era um povo festeiro por natureza, por origem, né? Um povo que cantava, um povo que dançava, que executava instrumentos. E o Salmo 137 vai dizer para nós que eles falavam para os judeus: cante-nos uma daquelas canções que vocês cantavam, por que vocês não celebram mais? E aí o salmista diz que eles diziam: como é que a gente vai cantar em terra estranha, né? Eles pegaram as harpas, penduraram nos salgueiros, né, as harpas, os instrumentos musicais, e foi um período de muita tristeza, de profunda angústia e depressão, mas na verdade foi uma consequência da vida que eles levavam distante, fora dos propósitos do Senhor. Deus permitiu que a Babilônia invadisse essa terra, Deus permitiu que a Babilônia invadisse Judá, porque foi uma forma de Deus trazer o povo para eles. Foi uma forma deles reconhecer que não podia, que eles não deviam e nem podiam seguir distante do Senhor. Então os babilônios foram, na verdade, instrumentos usados por Deus para trazer o povo de volta para o Senhor, para trazer o povo de volta à realidade de Deus. E eles permaneceram 70 anos no cativeiro babilônico, até esse tempo em que eles permaneceram lá no cativeiro babilônico, foi profetizado. Houve uma profecia e Deus disse claramente o tempo que eles estariam cativos em terra estranha ou na terra da Babilônia. Então, com isso, nós falamos aqui as duas incursões do Reino do Norte e do Reino do Sul. O Reino do Norte sofreu a invasão, a interferência dos povos assírios em 722 a.C. e o Reino do Sul sofreu a invasão, a interferência dos povos babilônios, também chamados de caldeus, sendo que em 3 fases, em 3 etapas: a primeira em 606, a segunda em 597 e a última incursão, a última invasão em 586 a.C. Com isso, tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul deixou de existir. Eles passaram a ser exilados em outras terras, em outras nações, sendo subjugados por povos opressores que vieram com mão forte sobre eles. Esse é o panorama geral do capítulo 1. Essa é a história que acontece nesse período das invasões. Reino do Norte deixa de existir, Reino do Sul deixa de existir, e são os fatos mais relevantes: a invasão do Reino do Norte, a origem dos samaritanos, a gente aprende aqui de onde vêm os samaritanos, a Grande Babilônia e a invasão do Reino do Sul. Beleza? Eu volto já com vocês para que a gente fale agora no capítulo 2. Até já, volto já com vocês. E aí, gente, tudo bem? De volta aqui, vamos lá, capítulo 2 agora. Nesse capítulo 2 agora nós vamos falar um pouquinho sobre Esdras, o grande professor da lei. É muito importante porque nós temos um livro na Bíblia que tem o nome de Esdras e não é um livro muitas vezes visitado. Poucas pessoas às vezes têm o hábito de ler o livro de Esdras, e nós vamos ter a oportunidade aqui de aprender o quão importante e relevante na história, no contexto da história do povo de Israel, no contexto da ação de Deus na vida desse povo, foi esse homem chamado Esdras. Eu vou fazer com vocês aquilo que eu fiz em todos os outros livros, tá? Nas aulas anteriores, tudo aquilo que a gente for falar. E cada vez que a gente introduzir um livro novo, a gente vai trazer um resuminho do livro, como a gente fez nos outros livros. Vocês já estão familiarizados com isso daqui? Então nós vamos fazer a mesma coisa com Esdras agora. Dado importante: o autor do livro de Esdras, segundo a tradição, segundo a própria história, é ele mesmo, né? Esdras, do hebraico Esa, significa aquele que ajuda ou ajudador. Então diz a tradução, né, cristã, a tradução judaica cristã, que é o próprio Esdras, esse escriba, esse sacerdote, que é o autor do livro de Esdras. A ocasião, a data em que foi escrito o livro de Esdras foi acredita-se, né, entre 450 e 420 a.C. O tema principal é o retorno dos exilados a Jerusalém, né, aqueles exilados que estavam em Judá retornando para Jerusalém,
E o propósito do livro de Esdras é demonstrar a providência e a fidelidade de Deus. Ou seja, quanto Deus foi fiel na restauração do remanescente judaico que voltou do cativeiro babilônico. Então, essa é a ideia principal do livro de Esdras. Ele vai narrar para nós um período do retorno, ele vai nos contar a história de que como aconteceu esse retorno, como que o povo conseguiu voltar do cativeiro babilônico para Jerusalém, para Judá, e o que eles encontraram lá, que situação que estavam. Tudo isso a gente vai ler no livro de Esdras, por isso que é um dos livros muito importantes aí dentro do conjunto dos históricos, né, dos livros históricos da Bíblia. Então, seguindo, capítulo 2, os fatos relevantes deste capítulo, eu quero estar passando com vocês agora um dos pontos principais, né, os pontos principais do capítulo 2, que eu acho que vai servir de subsídio, de informação para nós, para que a gente entenda melhor e feche, né, o nosso entendimento, o nosso contexto dentro desses livros que nós estamos estudando aí. E aí, vocês continuam achando difícil, gente, os livros históricos? O pessoal parece que conseguiu dar um pouco mais de assimilada, né? Eu tenho conversado com alguns dos irmãos aí, das pessoas que estão fazendo o nosso curso do IBAD, eles tinham reclamado para mim que os livros históricos é um pouco mais difícil, é um pouco mais denso, mas devagarzinho com essas aulas e a gente vai discutindo e a gente vai vendo que não é assim tão complicado também, né? Dá para a gente seguir, dá para a gente caminhar. Olha só, capítulo 2, um dos fatos mais relevantes do capítulo 2, e eu queria falar com vocês, é sobre o próprio cara do capítulo 2, né? Esdras é o cara, né? Ele é o autor e ele é o personagem principal do capítulo 2. Este homem Esdras foi escriba e sacerdote. Escriba, o que significa isso? Escriba porque diz a história, diz os eruditos aí, os estudiosos, que Esdras era copista da lei, ele era escriba porque ele era responsável por escrever a lei de Moisés, a lei, né, que nós já estudamos lá no Pentateuco. Então ele multiplicava, ele era o homem que escrevia e repassava essa lei, né? Era a gráfica do Esdras, né? Mas na verdade era ele que escrevia, por isso que ele é chamado de escriba. Ele era considerado um profundo entendedor da lei. Ele era um erudito, era um homem culto, ele era também sacerdote, porque ele era da linhagem de Arão. Lembra de Arão? Nós estudamos lá, quando nós estudamos o livro de Êxodo, Arão, o irmão de Moisés, foi o primeiro sumo sacerdote, né, que Deus instituiu, e aí da linhagem de Arão vieram os outros sacerdotes. Esdras era da linhagem de Arão, e ele foi responsável pela liderança, por liderar a segunda leva de judeus que voltaram do cativeiro em 458 a.C. Então, a primeira leva de judeus, eles foram levados por Zorobabel. Cerca de 50 mil judeus saíram do cativeiro babilônico e tiveram autorização para voltar à terra de Israel, à terra de Judá. Esdras agora representa a segunda leva. Diz a Bíblia que mais ou menos 1.500 famílias acompanharam Esdras nesse regresso, né, nesse retorno à terra de Canaã ou à terra de Israel, onde estava Jerusalém, na terra de Judá. Então esse homem, Esdras, foi esse professor, esse doutor da lei, profundo conhecedor da lei. Ele era escriba, porque ele era copista, ele escrevia a lei e era encarregado por ensinar e para repassar a lei para os povos, a lei que Deus deixou escrito para Moisés. Era ele quem passava, né, quem ensinava a lei para o povo, mesmo lá no exílio, mesmo lá exilado, era ele quem passava, né, a cultura, a lei, a regra, a norma, aquilo que Deus tinha e o que Deus queria com eles. Então Esdras, ele escrevia a lei e ele repassava todo esse conteúdo da lei. Foi sacerdote da descendência direta da linhagem de Arão, responsável por exercer o ofício sacerdotal também nesse período. Então, no reino da Babilônia, nesse período da história, Esdras era o cara. Ele era o representante judaico, ele era representante da religião judaica no reino, ele era uma autoridade eclesiástica. Outro fato relevante é o cenário histórico. Nós chegamos agora no ano 539 a.C. Por volta de 539 a.C., o Império Babilônico ruiu. Ou seja, o Império Babilônico agora experimentava ele mesmo, né, da invasão
da ruína, o grande e poderoso império babilônico, por volta de 539 a.C., tinha Belsazar à frente desse império. Belsazar era filho do grande Nabucodonosor. Lembra do rei Nabucodonosor? O rei que mandou aquecer a fornalha para jogar lá Sadraque, Mesaque e Abednego, mandou aquecer 7 vezes mais. O homem que mais expandiu o império babilônico, o temido Nabucodonosor. Pois bem, deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente, para melhorar um pouquinho essa tosse. Olha só. Nabucodonosor agora saiu do poder e assume Belsazar como rei. E é interessante que esse homem chamado Belsazar, filho de Nabucodonosor, ele assume um reino absolutamente extenso e poderoso. Quase que a terra, quase que metade da terra era reino, era província da Babilônia. Quando Belsazar assume, diz a Bíblia que ele está dando uma festa, ele dá uma festa para muita gente lá, né, por comemoração, por ter ascendido, por ter subido ao reino. Quando ele assume o reino, e ele lá pelas tantas da festa, ele manda buscar, ele se lembra que lá no depósito real tinha as taças, os utensílios, os objetos, que quando eles entraram, invadiram Jerusalém, eles saquearam o templo, e esses objetos que eram servidos, né, que eram utilizados no templo, eram objetos sagrados, eles guardam num depósito, e Belsazar se lembra que tinha isso lá e manda buscar as taças, as jarras, para que eles bebessem vinho nessas taças. Porém, irmãos, esses objetos eram objetos consagrados a Deus, e eles estavam ali corrompendo aquilo que era sagrado. E a Bíblia diz que quando eles estavam lá pelas tantas tomando, está no capítulo 4 de Daniel, ou 5, quando eles estão lá pelas tantas tomando os vinhos, né, todo mundo, né, alto, né, do efeito do vinho, nessas taças, Belsazar vê uma mão escrever na parede, apenas uma mão, e escreve para ele desse uma frase, uma mensagem, que está lá em Daniel, né, escrito numa linguagem que ele entendesse, na linguagem caldeia, mas que ele não consegue decifrar. E a escrita, diz a Bíblia, que dizia Mene, Mene, Tekel, Parsim. E ele manda chamar, e alguém disse sobre Daniel, e o Daniel vem dar a tradução para ele, e aí Daniel dá a sentença de Deus para ele. O teu reino foi dividido, foi achado em falta, foi contado e foi achado em falta, pesado foste na balança e foi achado em falta, e o seu reino será dividido. Essa mensagem que ele recebe, a Bíblia diz que entregue por Daniel, era uma sentença de Deus. Naquela mesma noite, Belsazar morreu, ele cai, perde o trono, e o grande rei persa, o chamado Ciro o Grande, ele que era o grande imperador da Pérsia, ele domina a Babilônia, ele passa a invadir a Babilônia, e ele passa a ser o grande rei agora que vai dominar o Império Babilônico, faliu o Império Babilônico. Nabucodonosor foi um desastre, Belsazar foi outro, e agora Ciro o Grande, que é o rei Medo-Persa, ele invade a Babilônia. A Bíblia fala sobre Dario, né? Acredita-se que pode se referir à mesma pessoa. Dario, o nome Medo, Persa, o nome Ciro. Desse foi o grande imperador da Pérsia, desse grande império que foi chamado Império Medo-Persa. Assim acaba o Império Babilônico. Nesse momento, o povo de Judá está lá cativo. O povo de Judá estava cativo na Babilônia. Esse momento da história, Esdras estava lá junto com o povo, lá na Babilônia, só que agora não mais sob o domínio dos babilônios. Agora sim começava um novo reinado, o reinado persa, tendo Ciro o Grande à frente desse grande império. Outro dado relevante e importante que nós encontramos no livro de Esdras, nós estamos aqui estudando o livro de Esdras, lembra? Estão comigo, não é? Então olha só, outro dado relevante é que Esdras inicia o seu registro, ou seja, ele inicia o livro, né, dos fatos históricos que ele está narrando para nós, né, que nos alcançaram aqui. Ele inicia os seus registros fazendo menção ao cumprimento da profecia de Jeremias, que previu o fim do cativeiro. Então ele começa narrando a profecia sendo cumprida, ele não se esquece disso daí. Lembra que eu disse para vocês que Esdras era um profundo conhecedor da palavra, da Bíblia, da lei? Então ele se lembra da profecia de Jeremias e ele registra isso em Esdras 1:1. Ele vai dizer como foi dito pelo profeta Jeremias, que profetizou
e que disse que chegaria o fim do cativeiro com os babilônios, isso está acontecendo. Então ele começa o livro dando crédito, reconhecendo o cumprimento da palavra de Deus. Chegava ali o momento de acabar o império, de acabar o exílio. 70 anos já estava se cumprindo que o povo estava exilado na Babilônia. Com a queda da Babilônia e com a ascensão do Império Persa, os pérsias assumindo o Império Babilônico, agora uma nova história seria liberada por Deus para o povo de Israel, agora sob a batuta de Ciro. E é interessante que lá na profecia, há um momento, salvo engano, em Isaías, que ele menciona até o nome do rei, ele fala sobre esse Ciro, que seria o grande imperador da Pérsia e que com ele a nação de Israel voltaria para a terra de Canaã, voltaria para Jerusalém, seria liberado para voltar do cativeiro. Esse é um dos fatos também muito importante que nós encontramos aqui no livro de Esdras. E o quarto fato importante, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, tem a ver com o caráter desse homem chamado Esdras, tem a ver com o compromisso de Esdras diante de Deus. Nós vamos encontrar isso no livro de Esdras, a posição desse homem. Esdras era um homem absolutamente comprometido com Deus. Talvez pelo fato dele ser tão conhecedor da lei, do pensamento de Deus, daquilo que Deus tinha para o povo, da direção que Deus queria que o povo caminhasse, já que ele era escriba, então ele era um estudioso, ele escrevia, ele passava o dia e dias escrevendo, tirando cópia da lei para poder repassar. Então ele era um profundo conhecedor. Talvez isso fez com que esse homem tivesse também um profundo compromisso com Deus, profundo compromisso com Deus. Ao chegar em Jerusalém, o livro de Esdras nos informa que ele encontrou um povo corrompido moral e espiritualmente. Aquele povo que tinha saído do cativeiro babilônico, na primeira leva que foi, lembra que eu disse? Cerca de 50 mil judeus que saíram sob a liderança de Zorobabel e que chegaram em Jerusalém, indo do cativeiro babilônico. Alguns anos antes de Esdras, aquele povo que estava lá, eles estavam completamente corrompidos, moral e espiritualmente. Quando ele chegou lá, a Bíblia diz que ele chorou, ele sentou, ele pranteou, ele chorou e ele pediu graça para Deus, ele pediu a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que ele jejuou e orou ao Senhor, pedindo a intervenção de Deus, pedindo que Deus desse graça, condições para que aquela nação fosse restaurada. Quando ele chega lá com cerca de 1.500 famílias, diz a Bíblia que ele sai da Babilônia com cerca de 1.500 famílias e toma direção em Jerusalém. Ele estava com o coração cheio de expectativa de chegar em Jerusalém, encontrar o povo feliz, encontrar um povo de volta à terra deles, que era a terra que Deus tinha prometido lá atrás para Abraão. Então ele estava feliz, imaginando chegar em Jerusalém e ser celebrado, ser recebido com festa e ver o povo comprometido e agradecido a Deus, porque afinal de contas Deus permitiu que esse povo voltasse para a terra deles, depois de 70 anos de cativeiro, enfim, que o povo tivesse se voltado e se lembrado de Deus. Mas quando ele chega lá, não é nada disso que ele encontra. Aí ele vem dizer para nós, no livro de Esdras, que ele viu um povo completamente afastado de Deus, corrompido, envolvido com ídolos, misturado com outras mulheres, cultuando a outros deuses. A idolatria imperava, a corrupção imperava, os mais fortes subjugando os mais fracos, emprestando dinheiro com usura, tomando os irmãos como escravos. Enfim, ele encontra um desastre lá em Jerusalém. Quando esse homem Esdras volta do cativeiro e ele é enviado e autorizado para que ele fosse lá para poder fazer e implantar o serviço do culto ao Senhor de novo, a restaurar o serviço do culto, a restaurar a linha que Deus tinha com a nação de Israel, a linha religiosa, a tradição judaico-religiosa. Quando ele chega lá, ele vê um povo completamente desviadão, tudo doido, tudo perdido, tudo distante de Deus. E a Bíblia diz que ele jejua, ele ora e ele fala muito com Deus sobre isso. E é interessante que a gente vai ver depois no livro de Esdras que essa decisão, essa posição dele faz muito sentido, porque a Bíblia diz, o texto vai dizer para nós que eles, na verdade, por conta da posição de Esdras, eles se voltam para o Senhor.
Esdras consegue, com a atitude dele, consegue impactar a vida daquelas pessoas que estavam tão dispersos. Ao ver o sacerdote Esdras, ao ver o compromisso desse homem, ao ver como esse homem se posicionava diante de Deus, diante da palavra de Deus e diante daquilo que Deus tinha para aquela nação, ele consegue, com a atitude dele, contaminar, ele consegue com a atitude dele influenciar e ele vai mudando o panorama, ele vai mudando a realidade aos poucos daquela nação que estava completamente combalida, derrotada, uma nação absolutamente distante de Deus. Os primeiros judeus que foram, com aqueles que estavam lá tudo misturado, seguiram na mesma linha e aí Esdras chega para poder fazer a diferença. É muito importante a gente ver isso na história desse homem chamado Esdras. Então, esses são os fatos relevantes. Era isso que eu queria passar para vocês, que eu entendo que daquilo que está no capítulo 2, talvez seja o que mais salta aos olhos e o que mais nos importa, para que a gente dê ênfase, para que a gente volte os nossos olhos também. Sobre a vida do próprio Esdras, o cenário histórico, né, como aconteceu isso daí, né, no ano 539, a queda da Babilônia, o grande império babilônio, caindo agora, né, e os persas assumindo, né, Ciro o Grande, né, imperador persa, assumindo o império babilônico, e com a chegada de Ciro, ele libera o povo para que volte à terra, porque esse era um outro estilo. Os assírios e os babilônios tiravam o povo da terra. A Pérsia não. A Pérsia entendia que eles podiam liderar, que eles podiam governar o povo, mas que o povo deveria ficar na terra deles. Então, com isso, Ciro permite que o povo volte à terra. O cumprimento da profecia, Esdras vê isso, né, sendo cumprida a profecia, e Esdras, esse homem de oração que fez a diferença no tempo dele, ok? A gente volta já já para falar sobre o capítulo 2. Eu vou tomar mais uma aguinha aqui. Você toma uma aguinha aí, capítulo 2 não, capítulo 3 agora, né? E a gente já está terminando, ok? Até já, volto com vocês já já. E aí, gente, beleza? Continuando então, vamos lá? Ok, nós vamos seguir agora no capítulo 3, que fala sobre Neemias, a eficácia da oração e da ação. Na aula passada nós falamos sobre Esdras, né? E Neemias foi o grande parceiro de Esdras nesse processo de reconstrução de Jerusalém. Como eu fiz, né, como nós fizemos aqui na introdução dos livros anteriores, eu vou passar para vocês um panorama aqui geral do livro de Neemias, né? Por exemplo, o autor do livro de Neemias é atribuído a Esdras, embora não seja revelado o nome do autor no livro de Neemias, mas tanto a tradição judaica quanto a tradição cristã atribui a Esdras a autoria do livro de Neemias. É importante dizer para vocês que o livro de Esdras e o livro de Neemias, gente, ele fazia parte de um único livro. Na Bíblia hebraica, inclusive, ele está em um único livro. Ele não é dividido, ele não foi dividido como nós encontramos na nossa tradução, na tradução que nós usamos hoje. O livro de Esdras é um, o livro de Neemias é outro. Na verdade, isso aconteceu, a separação desses dois livros aconteceu por Jerônimo, né? O grande teólogo do século IV depois de Cristo. Jerônimo foi o responsável por criar ou por fazer a divisão na versão da Bíblia chamada Vulgata Latina. Ele dividiu o livro de Esdras é um, o livro de Neemias é outro. Mas até então, e ainda hoje na Bíblia hebraica, tanto o livro de Esdras quanto o livro de Neemias é um único livro e, portanto, a autoria desse livro é de Esdras e se atribuído a ele sem assim muita dificuldade, sem muita polêmica. Na verdade, Esdras é reconhecido como o autor do livro de Neemias. Foi escrito por volta de 430 a 420 a.C., portanto, um pouquinho depois, né, que Esdras escreveu o próprio livro que ele dá, né, que é atribuído o nome a ele. O tema do livro de Neemias é reedificação, a reconstrução dos muros de Jerusalém e tem como propósito principal registrar os fatos ocorridos no período pós-exílio, mantendo vivo na memória dos judeus os grandes feitos do Deus Israel, além da sua gloriosa ou da sua grande fidelidade. Então, é passar para nós um panorama do momento que se seguiram após o exílio, né? Tanto babilônico e já agora sobre a gestão do rei persa. Então, esse é um panorama geral do livro de Neemias. Os fatos mais relevantes que nós vamos encontrar no capítulo 3 do livro de Neemias, e eu quero já passar para vocês já aqui na sequência, mas antes apenas fazer um registro pessoal
né, para vocês do livro de Neemias. Registro pessoal, porque é a minha impressão, né? O livro de Neemias, gente, é um dos livros que eu mais gosto na Bíblia. Para mim, o livro de Neemias, ele deve ser seguramente um dos livros mais estudados, porque ele vai trazer para nós uma mensagem muito contemporânea, como a Bíblia toda, aliás, né? A Bíblia é um livro contemporâneo, por isso que ela é a Bíblia, por isso que ela tem a relevância, né? A palavra de Deus, embora escrita muitas vezes há muitos séculos atrás, há milênios atrás, mas ela tem a propriedade de ser aplicada no nosso mundo hoje, na nossa realidade de mundo hoje. Mas o livro de Neemias, ele traz para nós uns ensinamentos profundos sobre muitas áreas da nossa vida. Não faz muito tempo atrás, alguns anos atrás, lá na Liberty nós tivemos um período que nós estudamos o livro de Neemias. Então eu vou aqui, dentro de 20 minutos, passar para vocês os pontos principais, mas não do livro de Neemias. Eu vou passar os pontos principais aqui, os pontos relevantes do capítulo 3, né, que é o ensinamento que o autor nos traz. Porque o livro de Neemias, nós estudamos lá na Liberty e ficamos ali 3 meses e meio debruçado sobre o livro de Neemias. Nós aprendemos coisas muito importantes para a nossa vida, vida secular, vida profissional. Neemias nos traz um real entendimento sobre o modelo de gestão de pessoas, sobre administração, sobre planejamento, sobre objetivo, como definir metas. Então o livro de Neemias, ele é um compêndio para nós, né, que a gente pode utilizar na nossa vida secular em várias áreas, né, tanto na área profissional, como eu já disse, como na nossa vida familiar. Ensina relacionamento interpessoal, ensina a depender de Deus, ensina a tomar decisões, não apenas orar, mas também agir. Aliás, o tema, né, do capítulo 3 que nós estamos falando é Neemias, a eficácia da oração e da ação. Por quê? Porque Neemias vai mostrar para nós isso, ele vai conciliar a oração, a intervenção de Deus, mas também com a ação. Tem uma frase, salvo engano, do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim: os homens práticos são aqueles que oram e agem. Ação ou oração sem ação, quando a gente apenas ora, mas a gente não age, oração sem ação é fanatismo. E ação sem oração, na verdade, é muita presunção nossa. Então nós temos que orar e agir, porque oração sem ação é fanatismo, e ação sem oração é presunção, é achar que a gente pode tudo. Neemias vai nos ensinar que a gente deve orar, buscar de Deus, depender de Deus, mas que a gente também deve agir, a gente também deve fazer aquilo que está às nossas mãos para fazer, a gente deve fazer aquilo que nós devemos fazer. Porque aí digo eu, né, e não o Hernandes, aquilo que a gente tem que fazer, Deus não move uma palha, né? Aquilo que depende da gente fazer, aquilo que nós precisamos fazer, nós efetivamente devemos fazer. Deus vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Então, esse homem chamado Neemias é um dos meus personagens prediletos da Bíblia. Eu sou apaixonado pelo livro de Neemias, eu aprendo muito com Neemias. Então, nós vamos ter oportunidade aqui, né, de alguns minutos, né, poder falar um pouquinho sobre a visão do autor, do que está no livro com relação a esse momento histórico de Neemias, né, ou da vida do povo judeu que nós estamos estudando. Começando, obviamente, pelo próprio personagem, ou pelo próprio Neemias. Quem foi Neemias? Neemias, diz a Bíblia, que ele era copeiro-mor do rei Artaxerxes. Então, o rei Artaxerxes é um rei persa, né, o nome persa dele. Ele é filho do rei Xerxes, que também nós conhecemos como rei Assuero. Está lá no livro de Esther, nós daqui a pouquinho vamos estudar Esther. Aliás, eu acho que é o próximo capítulo. Então, esse homem, rei Artaxerxes, ele era o rei, ele era o dominador, ele era o imperador do Império Medo-Persa. E Neemias, diz a história, embora a Bíblia não afirma isso categoricamente, mas acredita-se que Neemias tenha nascido no cativeiro, ou seja, ele era filho de judeu, ele não nasceu em Judá,
por causa da idade, por causa do momento do cativeiro babilônico. Então acredita-se que ele tenha nascido quando ele estava no cativeiro babilônico. Então ele era, portanto, da descendência de judeus, mas ele tenha nascido na Babilônia. Quando o Império Babilônico cai, nós estudamos sobre isso no capítulo passado, né? Quando o rei Belsazar perde o trono da Babilônia e Ciro o Grande, né? O Ciro, considerado como Ciro o Grande na história, imperador medo-persa, assume, né? Incorpora o Império Babilônico. Neemias já tinha nascido, ele estava lá e ele passa agora a viver debaixo da tutela, né? Debaixo do governo do rei persa, que era o rei Ciro o Grande. Na sequência, nós temos aqui o rei Artaxerxes, né? Ou o filho de Xerxes. Esse rei Artaxerxes era um homem, obviamente, muito importante, era um homem que dominava mais da metade do mundo, e Neemias é escolhido para ser o copeiro-mor do rei Artaxerxes. Ser copeiro, naquela época, significava que o rei não comia e nem bebia nada, sem que antes o copeiro experimentasse. Isso significa que ele era um homem de muita confiança do rei Artaxerxes. E por ser um homem de muita confiança e do convívio do rei, ele era um homem importante na corte, ele era um homem reconhecido, de reconhecida importância. Então Deus eleva Neemias, que era um judeu, a uma posição de destaque na corte do rei persa. Esse homem, Neemias, diz a Bíblia que ele, junto com Esdras, foram os responsáveis pela restauração do povo judeu e de Jerusalém. Deus vai usar Neemias, que estava lá no palácio. A Bíblia diz, e começa o texto lá de Neemias primeiro, que ele estava na fortaleza de Suzã, né? Então a fortaleza de Suzã, ou o palácio de Suzã, o castelo de Suzã, era a residência de inverno dos reis persas. Neemias estava lá trabalhando como copeiro do rei persa, até que chega a notícia para ele. Aí eu já quero entrar aqui no cenário do livro de Neemias, né? Os acontecimentos que se desenrolaram no transcorrer da história. Diz a Bíblia que Neemias estava trabalhando no palácio de Suzã, na fortaleza de Suzã, servindo o rei Artaxerxes, lá o grande imperador da Pérsia, né? Do Império Medo-Persa, quando ele recebe a visita de Anani ou Hanani, que era um dos seus irmãos. A Bíblia diz que Hanani tinha deixado os limites do Império Persa e tinha ido visitar Jerusalém. Jerusalém, que já estava sendo reabitada por judeus. Na verdade, nós estudamos no capítulo passado que quando Esdras volta para Jerusalém, ele leva com ele cerca de 1.500 famílias de judeus. E nós conhecemos isso como o segundo retorno, a segunda leva de judeus que volta do cativeiro. Porque o primeiro retorno, ou a primeira leva, tinha acontecido alguns anos antes que Esdras voltasse. E aconteceu, na verdade, sob a liderança de Zorobabel. A Bíblia nos diz que cerca de 50.000 judeus voltaram do cativeiro babilônico, quando o Império Medo-Persa assume, né, o Império Babilônico. Eles permitem que aqueles que foram exilados, que estavam fora das suas terras, dos seus reinos, voltassem. Nisso volta 50.000 judeus com Zorobabel. Daqui a alguns anos, vai Esdras com cerca de 1.500 famílias para Jerusalém. E Hanani, ou Hanani, que era irmão de Neemias, que ainda estava lá no reino persa, ele vai visitar Jerusalém. Diz a Bíblia que em alguns meses, ele passa lá alguns meses. O autor nos traz a informação de que é uma viagem de cerca de 1.500 quilômetros, né, onde eles estavam, na região persa. E apenas para informação de vocês, é importante dizer que a Pérsia é onde está o Iraque, né? O Irã, Pérsia, na verdade, perdão, é o Irã. A Pérsia é a raiz do povo iraniano. A Pérsia é o berço do iraniano. Tanto que os iranianos, eles não são árabes, eles são persas, né? A língua que eles falam não é árabe, é o farsi, né? A língua que eles falam lá. Então, eles estavam na região do Irã e eles vão até Jerusalém, uma viagem de 1.500 quilômetros, alguns meses, e Hanani volta e encontra Neemias. E Neemias pergunta para ele: me dá notícia, né? Me diz como que está lá o nosso povo, né? Que estava aqui e aí que voltaram para Jerusalém. E Neemias pergunta isso, querendo saber notícia de como estava, acreditando que estava tudo bem, que eles estavam reconstruindo a cidade, que afinal de contas era o desejo deles voltar. Mas o relatório, a Bíblia vai dizer para nós que Hanani passa um relatório para Neemias que é absolutamente decepcionante, né? Hanani diz: o povo está em profunda miséria.
A cidade está ainda destruída, os muros da cidade estão destruídos e as portas da cidade foram queimadas a fogo. Neemias começa a receber essas informações de Hanani, né? Ou de saber que a situação ainda estava, na verdade, do mesmo jeito de quando eles tinham sido invadidos e saqueados. A Bíblia diz que quando Hanani passa esse relatório para Neemias, Neemias se entristece muito. Neemias, a Bíblia diz que ele fala com Deus, ele faz uma oração e pede para que Deus tenha misericórdia, para que Deus tenha compaixão, né, desse povo, da nação dele, da nação dos pais dele. Então assim começa a desenrolar o cenário, né, e Neemias é inserido nesse contexto de reconstrução. O ponto 3, né, que é exatamente sobre a oração de Neemias que eu quero falar, a Bíblia diz que ele vai falar com Deus sobre essa situação e ele se coloca, né, diante de Deus na condição de fazer alguma coisa por essa nação. Lembrando de novo que ele era um homem importante, influente na corte, ele tinha acesso ao rei Artaxerxes, né, ele estava próximo ao rei sempre, porque sempre que o rei precisava comer ou beber, ele tinha que estar lá, né, para experimentar. Se tivesse que morrer, morria ele, né? Essa era a ideia do copeiro. E ele tinha acesso ao poder, ele tinha acesso ao imperador, ele tinha acesso àquele que dominava, que era o rei Artaxerxes. A Bíblia diz que ele ora e fala com Deus e segue a vida, e passam os dias, ele vai servir o rei. E a Bíblia diz que quando ele está lá ao lado do rei, servindo o rei, né, experimentando o vinho antes do rei beber, o rei olha para ele e o texto diz, o texto sagrado diz que o rei olha para ele e fala: por que você está triste? O que está acontecendo com você? Você está doente? Está sentindo alguma coisa? E está na Bíblia, gente, vocês podem ler depois. Neemias diz assim: quando o rei fala comigo isso, por que eu estava triste? Eu temi. Né? Neemias diz: eu gelei, eu morri de medo. Isso tem uma razão, tem um porquê. Porque os reis, os absolutistas, os dominadores, né? Os tiranos, aqueles que governavam com mão de ferro, tinha todo um código de conduta para estar diante dele. E ninguém poderia estar triste diante do rei, ele não era obrigado a suportar a tristeza de alguém diante dele. Então as pessoas que estavam com ele, ou servindo o rei, mesmo se estivesse com problema, mesmo que estivesse triste, tinha que, como a gente diz, engolir o choro, né? Engole o choro e vamos para a vida, porque o rei não poderia estar na presença de alguém constrangido diante dele, ou triste diante dele. E o que a gente via acontecer, e isso acontece até hoje com esses ditadores aí, né? É que quando eles desagradavam de alguma coisa, eles mandavam matar o cara. Então, quando o rei fala para Neemias: por que você está triste? Qual a razão de você estar triste? A Bíblia diz que Neemias disse: quando eu ouvi o rei falar comigo assim, eu temi. Então, Neemias deve ter gelado, né? Com medo de, nossa, esse cara agora vai mandar me matar, vai tirar a minha vida. Então, era assim que funcionava. Mas a Bíblia diz que ele responde para o rei, ele dá uma resposta impensável do ponto de vista humano, né? Porque ele conta para o rei realmente o que está acontecendo. Ele diz: como é que eu poderia estar feliz, alegre, rei, se a cidade dos meus pais, se o país dos meus pais, né, dos meus antepassados, a cidade dos meus antepassados está destruída, as portas queimadas, os muros derribados, o povo em miséria. E ele dá esse relatório para o rei. Interessante que o rei ouve, mas é importante a gente lembrar que ele tinha orado antes, ele tinha falado com Deus antes. Então, quando a gente vai lendo o texto, a gente vai entendendo que Deus vai proporcionando para ele oportunidades, né, e um ambiente favorável para que ele possa levar a conversa com o rei. O rei olha para ele e diz: então o que eu posso fazer por você? Onde que eu entro? O que eu posso fazer? Onde eu posso te ajudar? E é nesse sentido que a gente diz que Neemias ora e age. Ele sabia exatamente o que ele precisava falar com o rei. Quando o rei disse: o que eu posso fazer? Ele disse: eu queria que o senhor me liberasse um tempo para que eu fosse a Jerusalém e ver com os meus olhos e ver o que eu posso fazer. O rei pergunta: quanto tempo? Ele diz: tanto tempo. O rei diz: ok, está autorizado. Ele diz: rei, eu preciso que o senhor me dê cartas para que eu possa passar nas províncias, né? Me dê carta aos governadores das províncias que o senhor domina, para que eu tenha livre trânsito, para que eles me permitam passar até que eu chegue em Jerusalém. O rei diz: ok, eu te dou carta. Ele diz: rei, eu também preciso que o senhor autorize o chefe do depósito real a me dar madeiras, eu preciso de madeiras, eu preciso de material de construção para que eu possa reconstruir os muros da cidade. O rei diz: ok, está autorizado. E aí ele pega as madeiras. Tudo aquilo que ele pede, o rei autoriza.
Ele está debaixo de uma oração, debaixo de uma graça de Deus, e tudo aquilo que ele pede, o rei autoriza, e lá vai Neemias para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, diz a Bíblia que ele vê a cidade destruída, desolada, e ele ora, ele fala com Deus, ele pede graça, e ele bota a mão na massa e começa a reconstruir. Não demora, aparecem os obstáculos, não demora, aparecem os desafios, a oposição. A Bíblia nos dá conta, né, de 3 pessoas que fizeram oposição frontal a Neemias, né, Sambalate, Tobias e o árabe, né? Eles não queriam que o muro fosse reconstruído. A cidade naquela época, as cidades, elas eram muralhadas, porque isso fala de proteção da cidade, para que os inimigos não invadissem, e a primeira coisa que eles tinham que fazer é reconstruir os muros, reconstruir as portas, para que Jerusalém fosse protegida. E os inimigos históricos ali, né, os samaritanos, o pessoal daquela região não queria que Jerusalém fosse reconstruída, mas ele vence todos os obstáculos e com 52 dias apenas ele consegue reconstruir os muros de Jerusalém, as portas, e aquilo é uma grande festa, é um grande momento de união. E é importante que no livro de Neemias a gente vê Esdras lendo o texto sagrado, lendo a Bíblia hebraica, o momento da lei, ele lendo a lei, e a comoção do povo, as pessoas de pé chorando, com Esdras só lendo a lei do Senhor. Então Neemias, gente, foi esse homem, o grande reconstrutor, o grande restaurador de Jerusalém. É importante que esses 4 pontos que eu disse são os pontos mais relevantes do capítulo 3, mas a história de Neemias é muito mais rica e eu te aconselho a ler um pouco mais sobre ele. Ok? Eu volto daqui a pouco com vocês, a gente vai na sequência falar sobre o capítulo 4 e 5 e a gente não demora, eu volto já já com vocês, tá bom? Até já, daqui a pouco a gente volta. E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá, seguindo? Então vamos lá, ó, capítulo 4 agora. Nós vamos tentar, nessa aula agora, eu vou tentar fazer com vocês o capítulo 4 e o capítulo 5, porque eles não são tão longos, não são tão extensos, eu acho que dá. Vou tentar, eu acho que dá para a gente fazer nessa aula agora aqui, falar desses 2 capítulos, ok? E aí a gente encerra a unidade 4. Mas seguindo aqui então, o capítulo 4 vai trazer para nós a história dessa mulher, né? Vai falar conosco sobre o livro de Esther, exemplo de confiança inabalável em Deus. É importante dizer que Esther é a segunda mulher na Bíblia que recebe um nome em um livro, né? A outra, vocês lembram? Isso aí, é Ruth. Então nós temos Ruth e temos Esther, as 2 mulheres que recebem nomes na Bíblia, e o livro vai contar para nós esse momento histórico, né, na vida dessa mulher chamada Esther. O autor do livro de Esther, aquele resumão que eu estou acostumado a fazer, que vocês estão também acostumados a verem, o autor do livro de Esther é desconhecido. Nós não temos condições de atribuir a autoria desse livro a nenhum. Atribui-se a Esdras, outros acham que é Neemias, outros acham que são outros autores, mas enfim, é desconhecido, para nós é irrelevante, na verdade, quem é o autor, né? Foi escrito entre 460 e 400 a.C., mais ou menos nesse período. O tema é o cuidado providencial de Deus, a gente vai ver isso o tempo todo no livro de Esther, Deus cuidando, Deus conduzindo, Deus trabalhando nos bastidores para que dê o resultado, né, que Deus quer e que o Senhor está trabalhando, né, para que aquilo aconteça lá na frente. O propósito é demonstrar mais uma vez o cuidado e a proteção de Deus ao povo judeu, que estava condenado ao extermínio. A gente vai ver isso aqui no livro de Esther, né, que esse povo estava assim, ó, por um triz para ser exterminado, para acabar todos eles, e assim mantém viva a lembrança para as gerações futuras, ok? Esse é o resumo do livro de Esther. Falando dos pontos relevantes agora, né, do capítulo 4 do livro, e não do livro de Esther, mas do capítulo 4 do livro que nós estamos estudando, livros históricos, a gente encontra aqui, e eu quero falar um pouquinho agora, obviamente, sobre essa mulher chamada Esther. Ela era uma jovem judia, que vivia na corte do rei Assuero, né, também conhecido por Xerxes. Ele foi o pai do Artaxerxes, que nós estudamos agora há pouco aqui. Lembra? No livro de Neemias, Artaxerxes estava no poder. Aqui, portanto, era o pai desse Artaxerxes, também chamado, também conhecido na Bíblia como o famoso Assuero, ou rei Assuero. Essa jovem judia, muito provavelmente, e aí a Bíblia não relata isso, mas nós acreditamos, não é? Que ela também nasceu durante o cativeiro.
enquanto estavam lá na Babilônia. Ela, portanto, era filha de judeus e nasceu no cativeiro, até porque ela era jovem, na época do reinado do rei Assuero. Ela foi criada pelo seu primo, chamado Mardoqueu, ou em algumas traduções dão a ele o nome de Mardocai, é a mesma pessoa, Mardoqueu ou Mardocai. E ela foi criada porque ela perdeu os pais, tanto o seu pai quanto a sua mãe morreram, não se sabe se durante a incursão do período exílico, durante a incursão dos babilônios, mas eles morreram e ela foi criada por Mardoqueu, que foi o seu primo, o seu mentor, foi o responsável pela formação de Esther, por uma formação, eu ia dizer por uma formação cristã, não, mas por uma formação a Deus, seguindo as leis, os princípios do Deus de Israel, do Deus dos judeus. Então essa foi essa mulher chamada Esther. Por que ela é relevante? Porque Deus usou essa mulher como uma ferramenta muito precisa para proteger e para salvar, e na verdade para manter a vida do povo judeu. O cenário em que acontece, em que se passa essa história toda de Esther, é o cenário do rei Assuero. O autor vai dar conta, ele vai dizer para nós que o rei Assuero, o grande rei Xerxes, ele estava promovendo uma grande festa no reino dele. E com as 127 províncias que faziam parte, imagina o tamanho do reino desse homem, gente. Eram 127 nações que anteriormente eram nações e que agora eram províncias governadas pelo rei Assuero. Ele estava dando uma grande festa que já durava 180 dias. 6 meses de festa. O cara não economizava em festa, não. 180 dias de festa, Juninho, era muita festa, não era? E aí o que acontece? O rei estava dando essa festa com todos os nobres e a liderança dessas 127 províncias, porque a história vai dizer para nós que ele estava, na verdade, tentando conseguir vender para as pessoas das províncias, para os nobres das províncias, para aqueles a quem ele governava, que eles precisavam invadir a Grécia. Então o rei Assuero, rei do Império Medo-Persa, que já tinha conquistado a Babilônia, agora estava querendo conquistar o Império Greco-Romano, o Império da Grécia. E ele estava lá nessa festa, muito animado, muito motivado, querendo convencer aquelas pessoas de que era o momento deles entrarem na Grécia. O pai tinha tentado, não tinha conseguido. Agora, talvez, sob a liderança dele, ele estava querendo convencer a todos que chegava o momento deles partirem para cima da Grécia, para conquistar a Grécia também e tal. E no momento dessa festa, lá pelas tantas, bebida vai, bebida vem, comida para lá, comida para cá, muita festa e tal. Ele chama a mulher dele, que chamava Vasti, a rainha Vasti, para que ela fizesse uma apresentação, para que ela dançasse diante de todos os convidados. E a mulher se nega. A mulher decide que não vai, não vou, não quero dançar. Não vou dançar, e ela se nega ao pedido do rei. Se negar ao pedido do rei numa época daquela, ela corria o risco de perder a cabeça, Mas a Bíblia diz que o rei se enfureceu e tirou a mulher da presença dele, diz: eu não quero você mais por minha mulher. E assim Vasti, que era a mulher do rei Assuero, saiu, deixou de ser mulher dele. E depois ela que amanheceu o dia, passou lá a ressaca, o efeito da bebedeira. A Bíblia diz que ele até se arrependeu do que ele tinha feito, mas ele não podia voltar atrás, porque o soberano rei, o ditador, o imperador, ele não podia voltar atrás na sua palavra. Lembra o que aconteceu com Daniel lá? Quando o Ciro lá, o tataravô, desse homem aqui, 3 reis para cima lá, o grande imperador Ciro, fez o decreto para que só pudesse orar, não pudesse orar mais aos seus deuses e tal, e Daniel orava 3 vezes ao dia, ele foi pego orando, e aí Ciro não pôde voltar atrás, porque ele tinha dado a palavra dele. A mesma coisa acontece aqui. Esse imperador, o rei agora Assuero, como tinha falado em público, tinha tirado Vasti da presença dele, ele não podia voltar atrás mais. E aí o reino fez um concurso de Miss Pérsia, para que ele pudesse escolher quem seria a mulher dele a partir daí. E aí diz a Bíblia que Esther é conduzida à presença do rei Assuero e se torna a rainha, ou seja, ela de alguma forma é influenciada por Mardoqueu a se candidatar ao posto, a se colocar nessa posição, e Deus na verdade já estava conduzindo a história, e ela é reconhecida e conhecida pelo rei como a sua nova rainha, e ela assume o trono. É assim que uma mulher judia se torna rainha do Império Medo-Persa.
ao lado do rei Assuero, ela passa a ser a rainha. Esse foi o cenário mais ou menos que aconteceu. Porém, tinha um homem, a Bíblia diz que ele era primeiro-ministro do rei, que governava, né, que esse império persa, que chamava Amã. E a Bíblia diz que Amã tinha uma diferença com Mardoqueu, que era o primo de Esther. A Bíblia diz que todas as vezes que Amã chegava, todos tinham que se ajoelhar diante dele, diante da sua autoridade de primeiro-ministro, aquele negócio todo. E Mardoqueu era um cara que não reconhecia essa autoridade, porque ele dizia: eu só me ajoelho diante de Deus, eu não posso me ajoelhar diante deste homem. E aquilo trazia furor para Amã. Mardoqueu de alguma forma não respondia à autoridade dele. E aí um dia ele foi aconselhado por sua mulher e pelas pessoas que estavam próximos dele: olha, esse cara é judeu, está na hora da gente acabar com esses judeus aqui do reino. Esse povo rebelde, esse povo que não reconhece a autoridade, não se inclina, não se ajoelha para você. E ele tramou um plano para que ele pudesse exterminar todos os judeus. Só para efeito de nota para vocês, essa seria a segunda vez que os judeus seriam exterminados, né? Porque a primeira vez foi na época lá do faraó do Egito, lembra? Que ele mandou matar todos os homens, todos os meninos com 2 anos que nascessem homens, porque ele queria exterminar com a raça. Se ele matasse todos os meninos, as mulheres com o tempo iam morrendo e não tinha mais os judeus. Então, é a segunda tentativa de exterminar os judeus. E a terceira foi com Hitler, né? Já aqui na nossa era, aí no século XX, Hitler queria acabar com todos os judeus. Nenhuma dessas tentativas deram certo, porque Deus de alguma maneira, né, manteve, segurou essa raça e não deixou. Mesma coisa aconteceu na época de Herodes, né, que os meninos morressem, né, mas aí era ele não queria ser ameaçado pelo reino de Jesus. Enfim, só um parênteses que eu abri aqui para efeito de nota para vocês. Os judeus seriam exterminados porque Amã tinha proposto isso daí, ele tinha uma diferença com Mardoqueu. E nesse momento, gente, diz a Bíblia que Esther ela é informada desse intento, ela é informada desse desejo de Amã por seu primo Mardoqueu. Diz para ela: nós estamos correndo risco. Esse homem está tentando exterminar todos os judeus. Você sabe que ele é poderoso, ele é o primeiro-ministro, isso pode acontecer. Aí a Bíblia nos traz a história de como ela organiza, né, para que isso não acontecesse. E a Bíblia diz que ela precisava falar com o rei sobre isso, mas a Bíblia diz que ela não poderia chegar na presença do rei se ela não fosse chamada, porque ela diz textualmente: se eu me apresentar na presença dele sem ser chamada, eu corro o risco de morrer. Então como é que eu vou chegar diante dele se eu não for chamada? E Mardoqueu disse para ela: talvez seja por isso que você foi colocada aí, talvez seja por isso que Deus te colocou, porque agora nós estamos precisando da sua ousadia, né, da sua coragem, da sua determinação. Ela disse: ok, então peça para o povo orar e jejuar por 3 dias consecutivos, que ao fim do 3º dia eu vou entrar na presença do rei mesmo sem ser chamada. Olha aí a importância da oração e do jejum, né? Eu digo que a oração resolve todas as coisas, nada resiste à oração, porque enquanto o povo estava orando e jejuando, ela estava lá também. A hora que venceu os 3 dias, diz a Bíblia que ela decidiu se apresentar ao rei Assuero mesmo sem ser chamada. E quando ela chega na presença do rei, a Bíblia diz que o rei olha para ela e ela correndo risco, né, de perder a vida, porque ninguém chega na presença do rei se o rei não disser venha, e ela decidiu se aproximar do rei. A Bíblia diz que o rei se agradou da presença dela. É Deus agindo. Como é que acontece um negócio desse? A Bíblia diz que o rei se agradou da presença dela e disse: o que você está fazendo aqui? Vem me acompanhar, né, no meu dia de trabalho, sei lá que tipo de conversa que eles tiveram. Mas ela disse para o rei: eu quero fazer um banquete na minha casa, eu quero fazer uma festa, eu queria que o senhor fosse, e vai ser muito importante. E a Bíblia diz que ele se agradou disso e foi. Com isso, ela também chama Amã e convida todos os nobres do reino. Só que diz a Bíblia que há muito tempo antes disso daí, eles estavam intentando, fazendo uma conspiração para tirar o rei Assuero do poder. E quem descobriu? Mardoqueu. E a Bíblia diz que Mardoqueu informou pessoas próximas ao rei que isso iria acontecer. E a informação chegou ao rei e ele conseguiu, com isso, acabar com essa dissensão, acabar com essa rebelião, e ele se manteve no poder. Mas isso tinha sido há muito tempo antes. E naquele intervalo entre o convite de Esther para o banquete, para a festa, e o rei chegar na festa, deu alguma coisa no rei que dele disse: eu queria ler as crônicas aí, o diário do meu governo,
o histórico do meu governo, alguém anotava, né, fazia as crônicas do reinado dele, e a hora que ele estava lendo os fatos passados, ele se deparou com esse registro de que ele tinha sido poupado, ou de que o governo dele não tinha enfrentado uma rebelião, porque um homem dos judeus chamado Mardoqueu descobriu e avisou. E ele disse: cadê esse homem, Mardoqueu? E aí apresentaram para ele Mardoqueu. Quando ele está já na festa, apresentaram, né, novamente para ele Mardoqueu. Quando ele estava já na festa, chega Amã, o primeiro-ministro, e ele pergunta: quem que está aí no pátio? E as pessoas dizem: chegou Amã, primeiro-ministro, o senhor está aí, manda ele vir aqui. Aí diz a Bíblia que o rei disse para Amã: o que eu posso fazer para honrar uma pessoa, né, que eu devo muito, eu devo o reino, eu devo tudo? Amã achou que era ele, né, que o rei estava falando dele. Disse: rei, o senhor precisa colocar nele a túnica real e o cavalo real, e ele precisa desfilar diante de todos e todo mundo reconhecer, né, que ele está sendo honrado pelo Senhor. Achando que era ele, né? E o rei Assuero disse: ok, então providencie isso, chame aqui Mardoqueu, porque é ele que eu quero honrar. Mas o rei não sabia que a mãe estava tramando a morte de Mardoqueu, tinha inclusive preparado uma forca para que ele fosse enforcado lá. Amã tomou aquele impacto, mas não tinha chance, teve que obedecer, e assim Mardoqueu foi reverenciado, né, por todo o povo, a mando do rei, o cavalo do rei, o manto do rei. E a festa estava acontecendo, e chegou o momento, né, que o rei está tão feliz e pede para Esther: o que eu posso fazer para reconhecer tudo isso que você está fazendo aqui, nessa honra que você está me prestando? E a Bíblia diz que Esther fala para o rei: eu só queria que a minha vida fosse poupada e a vida dos meus irmãos judeus. Mas como? Por quê? Porque na verdade estão tramando, né, acabar comigo e acabar com todos os judeus. Quem faria isso? E aí Amã estava presente e Esther disse para o rei: o primeiro-ministro Amã, ele está querendo tirar a minha vida de todos os judeus. E aí a sequência dos acontecimentos é que Amã vai parar na forca de Mardoqueu, a forca que Amã tinha preparado para matar Mardoqueu. É ele que vai para a forca, o rei manda enforcar Amã, mata-se muitas pessoas ali, há todos aqueles rebeldes, aqueles que se levantaram contra os judeus, tem uma limpeza no reino, não é? Mardoqueu assume o lugar de Amã. A Bíblia diz que depois de Assuero, no reino persa, Mardoqueu era a segunda pessoa no reino persa, a rainha continua governando. E eu quis colocar aqui o último fato relevante, porque eles decidiram que a partir daquele momento, no dia em que todos os inimigos foram exterminados, os inimigos dos judeus, que aquela data deveria ser comemorada, celebrada para sempre, deveria entrar no calendário judaico para sempre, para a posteridade. Eles criaram uma festa, que é chamada de festa de Purim. Essa festa, criada lá na época de Esther, exatamente para celebrar o momento em que os judeus foram poupados do extermínio e Deus deu vitória para eles, os judeus, sobre os inimigos deles, e disseminando e acabando com todos, e projetou os judeus no reino, né, medo-persa. Criaram essa festa como marco, como referencial, para que todas as gerações que viessem depois soubessem e não se esquecessem jamais que o Deus dos céus poupou a vida dos judeus e honrou os judeus naquela terra. Essa festa foi chamada de Purim. E eu quis registrar aqui porque até hoje, no calendário judaico, ela é comemorada, essa festa entre os judeus, todos os judeus. Dentre as festas que eles comemoram, né, como a festa da Páscoa, que é a saída da escravidão do Egito, né, a festa do Tabernáculo, a festa do Pentecostes, tem a festa de Purim, que comemora o momento em que Deus poupou a vida dos judeus. Para que vocês tenham uma ideia, nesse ano de 2018, ela foi comemorada no dia 28 de fevereiro e no dia 1º de março. São 2 dias de festas, a festa do Purim. Isso aconteceu, gente, no ano 400 a.C., então já se passaram 2.418 anos, segundo o nosso calendário, e até hoje, anualmente, todos os anos é comemorada a festa do Purim, oportunidade em que eles leem o livro de Esther e eles celebram o momento em que Deus poupou a vida deles. É linda essa história, não é? Importante dizer para vocês, né, a título de curiosidade, vocês não vão encontrar o nome de Deus em nenhum momento no livro de Esther. Em nenhum momento nós encontramos o nome do Senhor, como nós estamos acostumados a ver na Bíblia, e como existe na Bíblia hebraica, né, o tentagrama, as 4 letras, né, IHWH, né, Yahvé, se referindo a Deus. Nós não encontramos o nome de Deus na Bíblia hebraica, na Bíblia.
no livro de Esther. Nós não encontramos o nome de Deus no livro de Esther. No entanto, esse livro faz parte do cânon sagrado, porque está claro que Deus está agindo nos bastidores, em todos os momentos e detalhes, para poupar a vida do povo judeu. Essa é a história de Esther. Eu disse para vocês que eu ia tentar falar o capítulo 4 e 5 aqui, mas não foi possível. Eu já volto já no capítulo 5. Abraço, Deus abençoe vocês. E aí, gente, de volta aqui, rapidinho, hein? Fizemos um intervalinho rapidinho aí. Eu falei para vocês que a gente ia tentar falar o 4 e o 5, né? Na aula anterior não deu, mas tá tudo bem. Então nós vamos fazer agora o capítulo 5 e aqui nós vamos encerrar, hein, gente? A unidade 4, e com isso nós encerramos, né, os livros históricos. Nós passamos aqui por todos os livros históricos da Bíblia. Que coisa boa, hein? Quem diria, hein, que a gente fosse estudar nesse tempo todos esses livros históricos aqui da Bíblia, começando por Josué, né, Juízes, enfim, passamos por cada um desses livros, o livro dos reis, e aí a gente conclui nesse último vídeo, nessa última aula, nós vamos concluir o capítulo 5 e concluímos aí a unidade 4. E missão cumprida, só partir para o nosso aulão. Relembrando vocês, nosso aulão de revisão será aqui na próxima segunda, tá? Dia 18, nós vamos fazer um aulão de revisão, aproveitar e já aplicar a provinha desse livros históricos, que tá fácil, vai estar facinho, vocês podem ficar tranquilo, não precisa se preocupar, pode ficar de boa, não se preocupe que vai estar tranquilo e vai dar para todo mundo fazer. Seguindo, vamos lá? Então, ó, capítulo 5, personagens da história que inspiram a caminhada. O autor, o Emerson Cavalheiro, vem trazer para nós agora um resumo, né, no final, no capítulo 5 da unidade 4, algumas pessoas que mereciam ter tido um espaço talvez maior aqui no transcorrer dos nossos estudos, como livros históricos. Eu estou aqui folheando o livro porque ele vai trazer para nós alguns personagens. Se não me engano, ele traz 3 personagens, não é? Ele vai falar de Caleb, vai falar de Rispa, né, a mulher, né, Rispa, e vai falar também de Jabes. Todas essas pessoas, na visão do autor, e eu concordo com ele, eles deveriam ter, a gente não podia deixar de fora essas 2 pessoas, essas 3 pessoas. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, nós vamos passar um pouquinho da relevância, da importância desses personagens. E eu vou falar, na verdade, sobre 2. Eu vou deixar Rispa, né, de lado. Vocês podem ler um pouco no livro depois sobre essa mulher, né, chamado Rispa, e o texto diz aqui que ela era filha de Aiá e foi concubina de Saul. Teve um papel importante também, mas eu considero que Caleb e Jabes merecem um pouco mais do nosso tempo, merecem que a gente discorra um pouquinho mais sobre eles. Por isso que Rispa eu só falei agora de passagem, e a gente vai falar um pouco mais, na verdade, sobre Caleb e sobre Jabes. Beleza? Vamos lá então? Então, olha só, Caleb, quem foi esse cara chamado Caleb, né? A Bíblia vai nos trazer informação dele lá no livro de Deuteronômio, né? Depois na sequência Josué. Antes disso fala sobre ele lá em Números. Nós vamos ter informação de Caleb lá no livro de Números. Caleb era filho de Jefoné, o pai de Caleb era Jefoné, e ele era, diz a Bíblia, da tribo de Judá. E Caleb foi um dos 12 espias enviado por Moisés para que eles fossem observar a terra de Canaã. Lembra quando eles tiveram a primeira parada, depois de saírem do Egito e caminharem por 2 anos no deserto? A Bíblia diz que eles estavam a poucos quilômetros da fronteira entre o deserto que eles estavam e a entrada na terra de Canaã, e Jericó era o portal da terra de Canaã, era a entrada, era a porta de entrada da terra de Canaã. Essa cidade fortificada, era uma fortaleza, Jericó. Eles estavam lá, já olhando a terra de longe. A Bíblia diz que Moisés, né, numa conversa que ele teve lá com o conselho dele, com as pessoas que estavam próximas, decidiu enviar 12 espias, um de cada tribo, para que eles pudessem entrar em Jericó e olhar a terra e dar uma olhada, ver como é que funcionava, como é que era, voltar e trazer um relatório para que eles pudessem se preparar para entrar. E lá foram os 12 espias enviados. Dentre esses 12 espias, um de cada tribo, pela tribo de Judá, foi esse homem chamado Caleb.
A Bíblia diz que Caleb, Josué e mais 10 espias foram entrar em Jericó, viram tudo o que acontecia, que a terra era fértil, era próspera, que os cachos de uva precisavam de 2 homens para carregar, que produzia muito, que tudo que se plantava nascia, e eles observaram tudo aquilo. Era uma cidade muito pujante, né? Muito dinâmica, as pessoas tinham uma vida muito próspera naquele lugar, tudo funcionava bem e tal, só que tinha um detalhe. Eles observaram que a cidade era bem guardada, era um exército poderoso, as pessoas da cidade que faziam a guarda da cidade, esses soldados, eram homens fortemente armados e muitos deles gigantes, eram homens muito altos comparado com a altura média dos hebreus, do povo hebreu. E eles voltaram e trouxeram esse relatório. Realmente a terra é boa, tudo isso é bom, tudo aquilo que a gente viu é poderoso, é bom estar lá, é uma terra fértil, só que tem um detalhe, tem gigantes na terra e a gente não vai conseguir entrar lá nunca. Essa foi a tônica, esse foi o resumo do relatório, e aquilo trouxe tristeza para o povo. A Bíblia diz que a congregação se abateu, o povo começou a murmurar: por que nós viemos para cá, por que nós não voltamos para o Egito e tal. E aí Caleb e Josué foram os únicos 2 que disseram: não, o Senhor vai nos dar a terra, se o Senhor se agradar de nós, nós entraremos nessa terra. Gente, não vamos desanimar não, a gente precisa confiar em Deus, acreditar que Deus vai nos dar essa terra. Caleb e Josué foram os únicos 2. E aí, por conta dessa posição dele, diz a Bíblia que Moisés disse: Deus falou comigo, eu acabei de falar com o Senhor, ninguém desse povo aqui vai entrar na terra, nós não vamos entrar lá, só Josué e Caleb é os que vão entrar na terra, porque os meus servos acreditaram em mim, disse Deus. E aí passa-se o tempo, vocês conhecem a história, eles andam mais 38 anos no deserto, andam em círculo, até que chega um momento que aquelas pessoas morreram todos, inclusive Moisés não pôde entrar na terra, sobrou Josué e Caleb. Josué agora era o comandante de Israel, ele que estava à frente, né, do exército de Israel, e eles entram em Jericó conforme Deus tinha prometido. E é muito jóia, é muito legal, porque nós encontramos na Bíblia uma posição de Caleb, eu creio que é por isso que o autor quis ressaltar aqui Caleb. Nós encontramos na Bíblia uma posição que Caleb, o tempo todo, ele não desistiu dessa promessa. Deus falou com ele através de Moisés: você vai entrar na terra e vai herdar, você vai receber um pedaço dessa terra por herança, por causa da sua fidelidade, Caleb, por causa da forma que você se posicionou aqui, acreditando na promessa de Deus. E o tempo passa, e quando eles entram na terra, está lá no livro de Josué, né, a Bíblia diz que Caleb se apresenta agora a Josué, que era o comandante, que era o general, à frente do povo de Israel, e Caleb disse para ele: Josué, nós estávamos juntos, lembra? Lembra quando Deus falou conosco através de Moisés, de que só eu e você entraríamos nessa terra? Pois bem, nós estamos aqui agora. Lembra quando Moisés nos disse para mim que eu herdaria um pedaço da terra? E a Bíblia diz que Caleb disse para Josué, lembrando Josué: pois bem, 45 anos se passaram e eu mantive viva essa promessa dentro de mim, eu acreditei naquilo que Deus falou comigo, e eu estou aqui agora. Eu vou dizer para você que eu estou mais forte agora do que eu estava antes. Eu estou mais decidido e preparado agora do que eu estava antes para poder entrar nessa terra. 45 anos depois, eu quero a terra que me foi dada por promessa. E a Bíblia diz que Josué, entendendo e sabendo, né, e estava junto quando tudo aquilo aconteceu, diz a Bíblia que Josué determinou que Hebrom, a terra de Hebrom, fosse dado a Caleb por herança. Então Caleb para nós, gente, é um exemplo de persistência, de fé, de confiança em Deus e de não desistir do sonho. Ele acreditou no sonho por 45 anos, até que chegou o momento dele entrar na terra que Deus tinha prometido para ele. Esse homem foi Caleb. Ele acreditou lá atrás, quando os espias disseram não, ele disse sim, eu creio que Deus poderá nos dar. Essa convicção, essa fé dele fez com que ele recebesse uma promessa de entrar na terra e herdar um pedaço da terra. Assim Caleb assumiu Hebrom, por isso que ele é um exemplo para nós. Eu gosto muito de Caleb, eu gosto muito desse homem, gosto muito desse nome também, Caleb, eu acho um nome muito bonito, e a história desse homem também é muito bonita. Exemplo de fé e perseverança Caleb vem nos dar. Não desista da promessa, acredite naquilo que Deus diz para você, acredite naquilo que Deus diz que vai fazer, porque não importa o tempo, quando Deus diz que faz, Deus faz, né? Eu creio nisso e acho que você crê também. Outro exemplo aqui, já que a gente vai deixar a rispa para que você leia
no livro que o autor quis dizer dessa mulher Rispa é Jabes, esse homem cujo nome significa aquele que causa dor, né? A Bíblia diz que ele recebeu esse nome porque a mãe dele sentiu muitas dores quando foi trazê-lo à luz, né? Quando foi dar à luz a Jabes. A Bíblia diz que a mãe dele sentiu muita dor no parto, né? E aí decidiu botar o nome desse menino de Jabes, porque ela dizia, com dores eu te tive, né? Você me deu muita dor, então você vai chamar Jabes, né? Aquele que causa dor. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre este homem chamado Jabes, apenas ele é incluído, né, no livro de 1 Crônicas, nós estudamos 1 Crônicas, ele é incluído no livro de 1 Crônicas, lá no capítulo 4, salvo engano, versículo 9 e 10, a Bíblia dedica 2 versículos para ele, no meio de uma genealogia grandona, né, que vem sendo falado ali, fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, a Bíblia para e diz, houve um homem chamado Jabes que ele era mais ilustre do que os seus irmãos. Então, em 2 versículos, a Bíblia nos conta a história desse homem, que vale a pena também a gente parar um pouquinho aqui. Quem foi Jabes, né? Além de receber esse nome lindo, né? Aquele que causa dor, né? O nome tinha muito a ver, né? Eu já disse isso para vocês em algum momento. Na Bíblia o nome tem muito a ver com a história de vida da pessoa, né? Com a natureza da pessoa, com a personalidade, com o momento em que ele foi gerado, com algumas coisas ou fatos que aconteceram na vida da pessoa que levou a pessoa a ter aquele nome, né? Nós encontramos isso, por exemplo, Isaac, né? Porque Sara riu, Deus disse, o nome dele vai ser Isaac porque você riu. Nós encontramos isso no caso de Jacó, o enganador, e depois mudando o nome para Israel, Noemi, a graciosa, e assim vai. Então Jabes recebeu o nome que recebeu porque ele trouxe dor para a mãe dele, mas a história dele é linda, não se resume aqui. A história desse homem tem a ver com uma oração que ele fez, a oração que mudou tudo, e é isso que é importante na vida desse homem chamado Jabes. A oração está aqui, ó. Ele orou ao Deus dos céus e disse, Senhor, tomara que me abençoes e que me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de forma que não me venha agonia, de forma que não me venha angústia. Olha a oração que esse homem fez. Tomara que me abençoe. Tem uma tradução que diz, que me abençoe muitíssimo. Eu quero ser muito abençoado pelo Senhor. Eu quero que o Senhor possa alargar as minhas fronteiras, não apenas fronteiras do ponto de vista físico, de posse, de riqueza, mas a fronteira mental, a fronteira intelectual, a fronteira espiritual. Jabes estava orando, pedindo para que Deus desse largueza à vida dele, que ele fosse um homem repleto, que ele fosse completo, que ele fosse um homem abrangente. E ele segue orando, que seja comigo a tua mão, porque a mão de Deus na nossa vida nos garante proteção, bênção, segurança e direção. É isso que a mão de Deus nos dá, proteção, bênção, segurança e direção. Então ele pede que seja comigo a tua mão e que me preserves do mal, de forma que não venha sofrimento ou angústia sobre a minha vida. Ele faz uma oração completa, simples, de uma linha, mas completa. Aquele que estava fadado a viver uma vida de tristeza, onde não dá nada, uma vida de dor, porque o nome dele tinha a ver com isso. Tem uma terra lá em Israel que chamava Jabes Gileade, ou seja, um lugar de sofrimento, de miséria, onde não nasce nada. Então, o nome de Jabes, que seria a tônica da vida dele, ele nos mostra que com uma oração ele mudou a realidade da vida dele. Ele faz uma oração pedindo a Deus isso, que ele fosse muito abençoado, que não existe nenhum erro teológico e a gente não pode ter preconceito, né, de pedir bênção para Deus, que a gente quer ser abençoado, então a gente deve orar, abençoe a minha vida, a minha família, os meus filhos, nos abençoe muitíssimo. É isso que Jabes orava. Ele disse que me alargue as fronteiras, eu quero ser uma pessoa abrangente, eu quero ser uma pessoa de penetração em várias áreas, que seja comigo a tua mão para me guiar, para me proteger, para me dar segurança, não é? Para me abençoar, e que o Senhor me preserve do mal. E a Bíblia diz, e Deus ouviu a oração de Jabes e concedeu tudo isso que ele pediu. Então Jabes é um exemplo para nós, que a gente deve orar ao Senhor, pedindo para que Deus estenda as mãos sobre as nossas vidas, independente do que dizem, independente do caminho que esteja a nossa vida, Deus pode mudar tudo. Deus muda a realidade, Deus transforma a realidade, Deus realiza sonhos. É isso que Jabes vem dizer para nós. Eu quis falar com vocês sobre esses 2 homens, Caleb e Jabes, que está aqui no livro. Deixei
isso para que vocês possam ler, porque eu acho que a história desses dois homens merece uma relevância maior. Beleza, gente? Tudo certo? Então, com essas informações, com os fatos relevantes do capítulo 5, eu estou concluindo aqui com vocês os livros históricos. Quero dizer da minha alegria, né, do meu prazer, né, do privilégio de estar aqui com vocês, estudando junto com vocês a Bíblia, dessa forma que nós estamos estudando, né, nesse curso de teologia. Nós estamos juntos, nós vamos para o próximo passo daqui a pouco. Já passamos por 2 degraus, começamos lá estudando o Pentateuco, passamos agora pelos livros históricos e daqui a pouquinho, né, daqui mais uma semana, nós estaremos estudando os livros poéticos. A minha oração é para que Deus dê prazer a vocês, que o Senhor possa dar prazer ao ler a Bíblia, que vocês possam ser apaixonados pela palavra do Senhor. Não esqueçam, leiam o livro do autor, mas não esqueçam de ler a Bíblia, de olhar na Bíblia, de checar as referências que ele coloca, de ver as fontes, né, acessórias que nós temos, de estudar outra literatura, que o Espírito de Deus possa despertar o prazer e o interesse de vocês. Nós estamos passando, gente, por boa parte da Bíblia, passamos pelos primeiros 5 livros da Bíblia, passamos agora por toda a coletânea dos livros históricos, vamos entrar nos livros poéticos, daqui a pouco profetas maiores, profetas menores, e nós estamos concluindo os livros do Velho Testamento. São 39 livros no Velho Testamento, nós já passamos por quase metade deles em quantidade, e depois nós vamos para o Novo Testamento, e tem outras disciplinas acessórias como hermenêutica, que é interpretação, e outros temas que nós vamos estudar nesse nosso curso de teologia. Beleza? Obrigado por vocês estarem comigo, obrigado por estarmos juntos, pela paciência, pela dedicação, e eu espero vocês no próximo livro, nos livros poéticos. Nós vamos começar pela unidade 1 daqui a pouquinho. Deus abençoe você, tua casa, tua família, tua vida. Estamos juntos, viu? Deus abençoe você em nome de Jesus. Abraço, até daqui uns dias.